dependência emocional e como ela se manifesta. O que é a dependência emocional? Dependência emocional é aquela situação onde a pessoa não se enxerga, ela não se vê, né? Ela não enxerga as próprias necessidades, ela negligencia a si mesma, ela abandona a si mesma e coloca um foco no outro. E ela começa a atender à demanda do outro, realizando os desejos do outro, se moldando ao que o outro gostaria que ela fosse, pensando que isso seja suficiente para que o outro queira estar com ela. Porque ela tem uma necessidade grande de se sentir amada, de se sentir querida e carrega dentro de si uma grande insegurança. E ela pensa que esse outro vai trazer para ela esse amor e essa felicidade que ela almeja e vai trazer essa segurança. Então a pessoa vai cada vez mais negligenciando a si mesma, descuidando de si mesma e focando no outro nessa esperança. Só que essa pessoa não percebe que quanto mais ela negligencia a si mesma, abandona a si mesma, mais ela estimula esse ciclo da dependência emocional. Porque quanto menos ela olha para si, quanto mais ela olha para o outro, menos chance ela tem de sair de um ciclo vicioso de dependência. E como ela se manifesta, né? Primeiro eu quero falar quais os tipos que tem, né, de dependência emocional. Tem o tipo da dependência emocional do filho, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, entre relacionamento amoroso e até mesmo entre uma relação de trabalho, né, de um chefe com um funcionário ou de um amigo, né, uma pessoa que dependa da opinião e das sugestões, do direcionamento do amigo. Então tem diversos tipos de manifestação nesse sentido, mas o que é mais forte é que a pessoa não consegue por ela mesma tomar uma decisão sem antes ter uma validação externa. Ou ela toma uma decisão e fica muito insegura e qualquer coisa que alguém fale para ela, ela já balança, ela já perde a confiança, já perde o sentido do objetivo dela, ela não firma, não se pauta nela mesma. E vou trazer aqui algumas manifestações, algumas formas dessa dependência emocional se manifestar. Uma das maneiras, por exemplo, é vamos colocar aqui ainda como filhos, né? Vamos evoluindo isso com o tempo, ainda como filhos, aquele lugar de que você faz algo e que você está sempre indo atrás dos seus pais para poder validar aquilo que você fez. Então, vamos supor que você tem uma ideia e você não consegue colocar aquela ideia adiante, você vai lá e pergunta: o que você acha disso, o que você acha aquilo? Se os seus pais falam: eu acho ótimo, aí você vai lá e toma a força de fazer. Se os seus pais falam: não, eu acho um absurdo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que nananana, você perde a conexão com aqui dentro, mesmo que seja assim um chamado muito forte do seu coração para fazer, e murcha. E perde a força de realização. E muitas vezes você sente raiva do outro, sente raiva dos pais, né? Porque os pais não te apoiaram, não te entenderam, mas você não enxerga o poder que você deu para os próprios pais para direcionar a sua vida. Porque também vem de um lugar da dificuldade de responsabilização. Quando a gente deixa o outro decidir a nossa vida, é porque a gente tem uma dificuldade interna de assumir as consequências dos nossos atos. Então avalie aí se quando você toma uma decisão, o que vem atrás? Você tem medo da dependência, da decisão que você tomou? Tem medo das consequências? Então você vai buscando alguém para te ajudar, para te amparar, para te validar? Então essa é uma forma da dependência emocional aparecer. Como seria uma dependência emocional dos pais para com os filhos? Aqueles pais que não querem, por exemplo, que os filhos tenham uma dificuldade muito grande dos filhos arrumarem parceiros, né? Se relacionarem, porque querem os filhos sempre perto. Tem uma dificuldade de deixar os filhos seguirem para a vida,
seguirem a caminhada, a jornada. Então os pais às vezes manipulam as situações que, tem muitos, né, alguns pais que falam, eu preciso disso, tá sempre precisando, uma demanda emocional sem fim, aí passa mal quando o filho sai de casa, o filho começa a namorar e vai casar, o pai ou a mãe, aí passa mal. Então isso é um sinal de que existe ali um relacionamento não saudável entre pais e filhos. Porque como é um relacionamento saudável? Vamos colocar um parênteses aqui para a gente entender o relacionamento saudável. Relacionamento saudável é aquele onde nós vamos crescendo, né? E vamos entendendo a nossa responsabilidade de fazer escolhas. Então a gente pode contar com os nossos pais, a gente não precisa romper com os nossos pais. Muito pelo contrário, quanto mais maduro a gente está, mais a gente tem a capacidade de entender a humanidade dos nossos pais. O que significa isso? Significa que enquanto criança, nós tínhamos uma sede de amor, uma necessidade verdadeira e muitas vezes essa necessidade não foi atendida como gostaríamos que ela fosse ou como realmente precisávamos que fosse. Porque os pais têm as suas próprias feridas e não souberam ou não receberam, também não tinham para dar e assim mesmo deram o melhor que podiam naquelas circunstâncias. Ou os pais eram muito novos, não tinham maturidade, ou os avós eram muito secos, não existia um relacionamento entre os avós e os pais. E aí vários, eu não vou abrir leque aqui porque tem muitas questões que podem influenciar. Mas o fato é que os nossos pais nos deram aquilo que eles poderiam dar de melhor, dentro das condições que eles tinham, sejam essas condições financeiras, emocionais, de maturidade, eles deram o melhor que eles tinham. Enquanto adultos maduros, nós podemos olhar para trás e reconhecer a humanidade de saber que sim, os nossos pais se equivocaram, os nossos pais às vezes não nos ouviram, às vezes não nos viram, não nos enxergaram, mas é porque eles talvez não estivessem enxergando eles mesmos naquele momento. Então, compreender isso, receber o amor dos pais como os pais puderam e souberam dar, tomar a força, porque os nossos pais são as nossas raízes, a nossa nutrição, tomar a força desse amor e seguir adiante. Isso é o saudável. E o que é saudável para os pais? Compreender o crescimento dos filhos, entender que o filho tem uma jornada própria, que ensinou para os filhos os valores essenciais que podia ter ensinado e deixar os filhos irem na confiança de que os filhos têm ferramentas e têm estrutura suficiente para começar a trilhar o próprio caminho. E os pais então se colocam ali na retaguarda, no apoio, né? No desejo de que os filhos cresçam e sejam felizes e que sigam a sua jornada. Então esse é o saudável para os pais, mas como nós estamos falando de seres humanos que têm muitos conflitos internos e externos, muitas vezes as relações não se estabelecem de maneira saudável, se estabelecem na dependência emocional. E quando tem uma dependência emocional, gente, quando o filho depende do pai, o pai depende do filho, emocionalmente falando, ou o casal depende, ou o amigo depende, existe ali algo que nutre essa dependência. Algo que mesmo que embole a relação, nutre. É uma codependência. Um estimula a dependência do outro, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas acho que aqui ficou claro o exemplo dos pais.